Bomba! Vaza nudes de pastora bolsonarista da Pentecostal de Goiás. Andréia Lacerda se apresenta nas redes sociais como pastora da Igreja Pentecostal, restaurando almas. E passou a circular em grupos de WhatsApp um vídeo da pastora mandando nudes. Plantonistas, não esquece de deixar o like senão o Bolsonaro volta. Para tudo que você está fazendo, a notícia é urgente e é top. Governo e a Receita Federal suspendem isenção fiscal sobre o salário dos pastores. Ora, esses caras terão que pagar imposto. Já é o assunto mais falado da internet. A isenção fiscal, ou seja, a barganha para os pastores, havia sido concedida pelo ex-presidente da República apenas 2 meses antes de começar a campanha eleitoral. Ou seja, o ex-presidente concedeu aos pastores o privilégio de não pagar impostos. Mas hoje, em uma vitória histórica, esses caras agora vão voltar a pagar impostos. Diga-se de passagem, o dinheiro não é deles, é dos fiéis. Ou seja, você que é ovelha, eles vão continuar sem pagar impostos, porque além de você pagar os teus impostos como trabalhador e honesto, você precisa pagar o imposto dos pastores da tua igreja. Mas sem dúvidas um passo muito importante, porque esses homens de terno e gravata que se acham dono do planeta perceberam que existe a Receita Federal, agora só falta investigar a história do dízimo e das ofertas. E se Deus quiser, esse império um dia vai ruir. Já pensou, o trabalhador que se esforça tanto para sobreviver, ganha um salário, precisa pagar impostos? E esses caras que ficaram milionários às custas dos irmãos da igreja não pagam um centavo? E você, o que achou dessa extraordinária notícia? Congresso Evangélico trará ao Brasil pastor americano que defende a escravidão. Consciência Cristã convidou o pastor evangélico Douglas Wilson, conhecido por seu apoio à escravidão, para palestrar na Paraíba. Cara, que é isso? Você sempre acha que já chegou no limite que dava, né? Os caras vão lá e conseguem passar o limite. Segundo esse pastor, abre aspas, é preciso reconhecer o legado positivo da escravidão. Segundo ele, a escravidão não foi tão ruim assim. A gente tem a impressão que foi tão ruim por causa dos movimentos abolicionistas que fizeram propagandas negativas. Gente, esse cara é completamente desconectado da realidade. Só que eu vi muita gente chocado de um congresso evangélico chamar esse cara pra participar. Eu achei estranho a galera ficar chocado com isso, porque é simples, mano, não é novidade pra ninguém. Esses grupos concordam com essa opinião. Essa galera vive falando que a Bíblia deve ser levada ao pé da letra e que ela não tem erro nenhum. Inclusive usam esse argumento pra condenar a homossexualidade, já que a Bíblia condena, independente da época, independente do contexto, a gente também condena. Sobre a escravidão, é a mesma parada, é a mesma ideia. A Bíblia não fala contra a escravidão, não condena a escravidão, muito pelo contrário. Ela ensina como os senhores devem tratar os seus escravos e como os escravos devem se comportar. Então, se ela não condena, ela é a favor. E qualquer pessoa que acredita que a Bíblia não deve ser contextualizada e deve ser levada ao pé da letra, tem que ser a favor dessa opinião desse cara. Enfim, cara, é loucura. Aí o prefeito de Campina Grande ainda vai e cancela os bloquinhos de carnaval pra ter esse evento. Quer dizer, não pode ter carnaval pra ter um evento que vai ter a participação de um cara que fala umas aberrações dessas. É maluquice, velho. Povo abençoado do Brasil, eu não posso me calar diante dos absurdos e das aberrações cometidas por esse ditador da... Povo abençoado do Brasil. Malafaia, eu quero te fazer uma pergunta. Qual povo abençoado do Brasil tu se refere? Ao povo de direita ou tu inclui alguém de esquerda? Porque para ti só vale quem é de direita. Não importa se seja a pior espécie, não vou nem especificar aqui, mas imagine a pior espécie de ser humano que existe na direita, ele está defendendo. Enfim, eu vou deixar uma opinião aqui, que é uma opinião minha, você não é obrigado a concordar. Para mim, de todos os pastores do Brasil, ele representa o pior dos piores pastores que existe no Brasil. Eu acho que Malafaia era para estar cuidando da igreja dele. E ele não cuida da igreja. Tu não vê Malafaia e cuida quando ele está no púlpito, induzindo as pessoas, jogando as pessoas contra a esquerda, demonizando a esquerda e pedindo dízimo, né? Dízimo para pagar aluguel, dízimo para isso, dízimo para aquilo. Enfim, vocês já sabem toda a lorota dele nos púlpitos. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer e trazer para vocês é até uma reflexão. Eu acho, no meu ponto de vista,
que o Supremo Tribunal Federal, na pessoa de Alexandre de Moraes, deve temer Malafaia. De alguma forma, eles devem temer Malafaia. Porque Malafaia, bem antes da política, muito bem antes da política, já vivia em ataques contra o Supremo, em ataques contra Alexandre de Moraes. Até eu defendo o Bolsonaro nessa parte. Para mim, Malafaia atacou mais o Supremo e Alexandre de Moraes do que até o próprio Bolsonaro. Porque assim, era para Malafaia estar cuidando da igreja dele, cuidando do rebanho dele, fazendo campanha de oração para curar enfermos, ir em hospital, tentar levantar alguém que esteja em um leito de hospital, tentar fazer a cura, né? Que é para isso que eu acredito que os pastores servem. Não é para estar berrando e esculhambando quem é de esquerda, porque a vida dele hoje é estar aqui nas redes sociais esculhambando quem é de esquerda. Agora, antes desse caso aí dele estar defendendo esse deputado que está sendo investigado, que ele está aqui aos berros, defendendo um deputado, me parece que está sendo investigado. Ele veio nas redes sociais atacar Flávio Dino. E que eu me admiro é que fica por isso mesmo. Esse cara não é investigado. Esse cara não tem investigação para ele. Já era para estar sendo investigado. E eu acho que, no meu ponto de vista, deve ter alguma coisa que não estão investigando. Eu não sei se é medo. Eu não sei se, caso investigue, caso o prendam, vai ter alguma manifestação grave contra o Supremo, eu não sei. Eu sei que ele vive de ataques, ele ataca o Supremo dia e noite. E eu acho que o Supremo tem que se manifestar, de alguma forma tem. Abrir uma investigação até que ele seja preso. O meu desejo é ver ele atrás das grades. O meu desejo é esse. Notícia boa a gente tem que espalhar para quem precisa. Olha que beleza! A partir de agora, o programa Farmácia Popular vai distribuir absorvente de graça para jovens e mulheres que precisam. O programa Farmácia Popular já é um sucesso, né? E agora essa distribuição de absorvente vai atingir aproximadamente 24 milhões de brasileiros. E quem vai poder pegar absorvente de graça? Segundo o Ministério da Saúde, brasileiras ou estrangeiras que vivem no Brasil, entre 10 e 49 anos de idade, que estejam inscritas no CadÚnico, né? Além disso, estudantes que a família também esteja cadastrada no CadÚnico e pessoas em situação de rua também. Para quem precisa, o caminho é acessar o aplicativo do Ministério da Saúde, o Meu SUS Digital. Mas se você estiver tendo alguma dificuldade, você pode discar para o 136 que vão te ajudar a conseguir resolver o problema. E as pessoas em situação de rua devem buscar os Centros de Referência de Assistência Social, os famosos CRAS. Então é isso, vamos espalhar essa informação para que quem precisa tenha uma vida um pouco mais digna. Se bem que um governo distribuir absorvente de graça para quem precisa, você sabe o nome disso, né? Comunismo! O pior político do Brasil, na opinião de vocês? O Lula. Por quê? Porque é ladrão. E o melhor? Bolsonaro. Por quê? Ele é honesto, não conseguiram provar nada contra ele até hoje. Querem tirar ele de lá e não conseguem. Querem tirar ele de lá. Tira ele de onde, minha senhora? Bolsonaro não tá em lugar nenhum. Bolsonaro é um encostado. Tá recebendo 3 remunerações diferentes do Estado sem trabalhar. E eu nem posso dizer que ele tá desempregado, porque a situação dele é pior do que a do desempregado. Porque mesmo que ele quisesse trabalhar, ele não poderia, porque ele tá inelegível. Não que ele trabalhasse antes de ficar, né? Mas pelo menos ele fingia. Nem isso agora ele pode. E como ele não tem talento pra porra nenhuma, ninguém do mercado privado, do agronegócio, que ele tanto puxa o saco, aproveita aquele pedaço de cocô pra nada. O cara é literalmente um inútil, não faz nada, só dá despesa. E você tá aí, minha senhora, achando que alguém tá querendo tirar ele de lá. Só se for do pescoço do povo, aquele vampiro sanguessuga miserável. Essa entrevista aqui, onde foi afirmado que o Bolsonaro é honesto porque até agora não conseguiram provar nada. Denúncia do Ministério Público Federal, 5 funcionários fantasmas, o próprio Bolsonaro afirmando que volta a sair, apesar de ser sua contratada, nunca nem pisou em Brasília. Notas fiscais comprovando superfaturamento na compra de gasolina com dinheiro público. 107 casas, casos de rachadinha. Notas fiscais comprovando que as joias precisaram ser recompradas porque elas haviam sido roubadas e vendidas. Enfim, essa entrevista negacionista que diz que Bolsonaro é honesto porque até agora ninguém nunca conseguiu comprovar nada, aconteceu lá no Sul, terra onde o povo sabe votar direito, só não sabe tirar nota 1000 no Enem. E aí, seus patriotários, como é que vocês estão se sentindo sabendo que mais um bolsonarista foi vítima disso aqui, ó? Toque, toque. É a Polícia Federal. Ah, vocês não sabem do que eu tô falando, não? Oh, maravilha! Então
deixa estragar o seu dia. Olhem só como é que são as coisas. Quando a polícia invade a casa de um pobre na favela, sem mandato nenhum, esculacha todo mundo lá dentro e sai dando risada, eles chamam de herói e batem palmas. Agora, quando a Polícia Federal aparece na casa desse bando de marginal bolsonarista de manhã cedo só pra tomar uma xícarazinha de café, perseguição, vocês têm que se lascar mesmo. E quem acordou hoje com um cano de um fuzil dando beijinhos em sua bochecha foi o Carlos Jordi, que se tornou alvo da Operação Lesa Pátria, a operação mais aterrorizante entre os patriotários, que inclusive vai ser que vai prender o Bolsonaro, viu? E o Carlos Jordi se aproveitou logo pra meter a fake news do dia, dizendo que foi acordado com um fuzil no rosto, mas já foi desmentido pela Polícia Federal, o que nem precisava, né, gente? Todo mundo sabe que quando a polícia precisa acordar alguém, é com tanto tapa na cara que você acorda pensando que tá chovendo um meteoro de Pegasus dentro de sua casa. Mas como a Polícia Federal não aprendeu nada com a Polícia Militar, ficou aí com essa frescura de trabalhar dentro da lei. Pois bem, o deputado se tornou alvo da Polícia Federal depois que foram encontradas conversas golpistas entre ele e um cara chamado Carlos Vitor, que inclusive já tá preso. E de acordo com a Polícia Federal, o parlamentar, além de orientar, tinha o poder de ordenar movimentações antidemocráticas, tanto nas redes sociais quanto na militância da região. E antes que os patriotários vinham dizer que isso aqui é fake news, a casa dele caiu, meu irmão. Todas essas informações foram obtidas através de pelo menos 627 registros de ligação entre os dois, incluindo mensagem de texto, áudio, anexos e chamadas telefônicas. Eu já disse e repito, dessa turma não vai sobrar um. Esse vídeo é dedicado a papai Lulinha, que calou a boca da gadaiada. A gadaiada tá sem conteúdo. A única coisa que eles postam é o preço do óleo, o preço do refrigerante, o preço do arroz. Até o Magno Puro Malte também tá postando. Sabe por quê? Porque se for pra falar de painho, só vai falar coisas boas. Aí vem falar do preço do combustível. E por falar em preço de combustível, trouxe um vidinho aqui, lindo, maravilhoso, pra vocês recordarem. Porque pra desmentir esse preço dos alimentos eu já não aguento mais. Mas vamos relembrar o preço dos combustíveis. Gasolina sobe pela 4ª semana seguida e já tem posto cobrando quase R$9. O litro da gasolina comum é vendido a R$ 8,99. Na sequência aparecem os paulistas, que chegam a pagar R$ 8,59 por litro na capital. E na sequência são moradores aqui do Rio, que chegam a pagar R$ 8,51 pelo litro, moradores de Valença, no sul do estado. Aqui em Demerval Lobão, as margens da BR-316, vendo aqui o diesel S10 de R$ 4,55, o S500 de R$ 4,54 e a gasolina de R$ 5,19. Durante o governo Bolsonaro, ele conseguiu a proeza de fazer o diesel ficar mais caro do que a gasolina. Viu aí, gadaiada? Enquanto o painho deixou vocês totalmente sem conteúdo, o Minto nos traz conteúdo todos os dias. E a Vivi adora, atura ou surta. Beijinho no chifre. O menino de bola vai deixar popó.